Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, na apresentação de hoje eu quero tratar de um assunto muito importante para você que tem qualquer tipo de ligação com a Previdência Social, com o INSS. Trataremos hoje de um instituto chamado de carência. A carência no direito previdenciário, para quem não sabe, é o período, o número mínimo de contribuições para a Previdência Social que você precisa ter para fazer jus, para ter direito ao benefício previdenciário. Só que eu vou chamar a sua atenção para alguns tópicos muito importantes aqui na nossa apresentação, que são aquelas situações que você não precisa ter número mínimo de carência para fazer jus, para ter direito ao benefício previdenciário. Vou elencar também o número de carência de cada benefício, qual a quantidade mínima de meses que eu tenho que pagar para ter direito a determinado benefício. É isso que eu vou te explicar na nossa apresentação. Começando aqui, ó. Para o segurado especial, considera-se período de carência para fins de concessão do benefício o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua. Vou te explicar melhor. No caso do trabalhador rural, você não precisa efetivamente pagar a Previdência Social. Nesse caso, para quem trabalha no meio rural, o que conta é o tempo de exercício. Usando um linguajar aqui para que vocês entendam, o tempo que eu trabalhei na roça, quantos anos? É isso que conta, e não o pagamento. Diferentemente do trabalhador urbano, que tem que comprovar o pagamento, né? Lá no caso do trabalhador rural, não, você não precisa comprovar pagamento, você tem que comprovar o tempo de atividade, quanto tempo eu trabalhei, usando aquele linguajazão popular aqui que vocês já conhecem aí nas nossas apresentações. Será considerado para efeito de carência o tempo de contribuição pago para o plano de seguridade social do servidor público, né? Anteriores, a 1993. Então, contribuir lá para a Previdência Social, esse tempo será, contribuir para o regime próprio de Previdência, esse tempo será contado também aqui na Previdência Social, de forma bem resumida para que vocês entendam. Deixa eu ver outra. Esse aqui é importante, ó. Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado. Vou explicar melhor essa parte. Eu sou empregado, trabalho para a empresa VS SA. Estou lá, trabalhei 20 anos na empresa. Quando chego lá e consulto o meu CNIS, aliás, consulte o seu CNIS todos os meses, tá bom? Seu extrato de contribuições previdenciárias. Eu recomendo que você faça uma consulta no site Meu INSS ou no aplicativo Meu INSS todos os meses, a fim de acompanhar ali se está tudo certo. Mas o fato é que aqui na nossa situação hipotética, no nosso exemplo, trabalhei 20 anos, não era cuidadoso, não conferia o meu extrato. E quando eu fui verificar, para minha surpresa, não tinha nada lá. Meu patrão não recolheu as contribuições previdenciárias. Isso é um problema meu? Não. É problema da empresa e do INSS, do Estado brasileiro, o INSS. Tá bom? Eu trabalhei, eu só tenho que comprovar que eu era empregado. Por quê? Essas contribuições, para quem é empregado, é presumida. Se o cara não pagou efetivamente para o INSS, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, que entre com ação contra a empresa e faça ele pagar o que deve lá para o INSS. Mas eu não posso ser prejudicado eu sendo empregado. Entenderam? É isso que o dispositivo diz. Assim como para o empregado doméstico, tá?
se o patrão fez os descontos lá dos seus rendimentos, dizendo que ia pagar a Previdência e não pagou, isso também é considerado presumido, ou seja, é como se você tivesse efetivamente recolhido as contribuições previdenciárias. A concessão das prestações pecuniárias, esse nome é complicado, podia ser uma legislação mais de fácil compreensão, desculpa, dado ao público para quem ela se destina, né? Isso tudo aqui quer dizer o seguinte: para que eu receba o benefício previdenciário, a prestação pecuniária é a contraprestação. Eu pago, né? Estou cumprindo a minha obrigação de recolher as contribuições para, em contrapartida, a Previdência Social me garantir um benefício. É isso, a contraprestação. E aí nós temos os períodos mínimos de carência, né? Que são o número mínimo de contribuições. 12 contribuições mensais. No caso do auxílio por incapacidade temporária, é o novo nome do auxílio doença. Então eu tenho que ter no mínimo 12 contribuições para ter direito ao auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença, ou aposentadoria por incapacidade permanente. A antiga aposentadoria por invalidez agora tem esse nome, tá? Aposentadoria por incapacidade permanente. Tenho 12 contribuições pagas, eu tenho direito a esses dois benefícios inicialmente. Tudo bem? Preste atenção aqui. 180 contribuições mensais no caso de aposentadoria programada por idade do trabalhador rural e especial. A aposentadoria programada agora é o nome da unificação das duas aposentadorias. A aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição foram extintas com a reforma da Previdência, emenda constitucional número 103 de 2019. Agora o que nós temos é a chamada aposentadoria programada. Então, número mínimo, 15 anos de contribuição, 180 contribuições mensais para ter direito. No caso aqui do trabalhador rural, é aquilo que eu já expliquei para vocês. Basta comprovar o tempo de efetivo exercício e não o recolhimento das contribuições. Perfeito? Lembrando que o legislador deixa aqui 180 contribuições mensais como tempo mínimo, porque nós estamos ainda no período de transição. Nós temos várias regras de transição por idade, por ponto, enfim. Então, como anteriormente o número mínimo de contribuições eram 180 contribuições mensais, ou seja, 15 anos para o homem e a mulher, permaneceu essa redação dada pelo um decreto de 2020. Mas lembrando que a partir de agora, desde 2019, para quem começou a trabalhar depois da reforma da Previdência, o homem, o tempo mínimo de contribuição, 20 anos. Não esqueçam disso, tá? Isso aqui está na legislação ainda porque nós estamos no período de transição, então tem que deixar porque isso ainda será utilizado. Depois, somente com 20 anos de contribuição mínima é que o homem conseguirá se aposentar. A mulher permanece com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos, 180 contribuições mensais, perfeito? 10 contribuições mensais no caso de salário maternidade. Então, para eu ter direito, de forma bem resumida, ao salário maternidade, eu tenho que ter feito, no mínimo, 10 contribuições mensais. 24 contribuições mensais no caso do auxílio reclusão. Então, aquele trabalhador que por algum motivo foi preso, para que os seus dependentes tenham direito ao auxílio reclusão durante o período em que ele estiver recolhido ao cárcere, ele tem que ter feito pelo menos 24 contribuições. Aqui foi uma mudança também na reforma da Previdência. Antes não era 24 contribuições, né? Salvo engano, eram apenas 12 contribuições e agora passou para 24 contribuições. Isso aqui é importante que o Datena veja, que ele costuma dizer que o auxílio reclusão é pago para os bandidos. Primeiro que o auxílio reclusão é pago para os dependentes do trabalhador que foi preso.
E esses dependentes, para ter direito às contribuições do auxílio reclusão, esse cara teria que ser um contribuinte da Previdência Social. Então, aquilo que eu falei para vocês, é a contraprestação do que ele pagou. Ou seja, o Estado não está dando nada de graça para ele, está apenas cumprindo a obrigação do que foi pactuado. Eu paguei pelo seguro e agora eu estou tendo de volta. No caso dos dependentes do preso, é bom que se registre, né? Eu, como professor da matéria, não posso deixar isso passar em branco, que o auxílio reclusão é um benefício destinado aos dependentes do preso e não para o preso, assim como o Datena divulga, tá bom? Agora preste atenção aqui. Independentemente de carência, a concessão das seguintes prestações. Pouco interessa se eu contribuí ou não para a Previdência. O número de contribuições não interessa para a concessão dos seguintes benefícios. Posso ter um benefício: pensão por morte, salário família, auxílio acidente de qualquer natureza. Então, para ter direito a esses benefícios, não preciso ter número mínimo de contribuições. Deus livre guarde e me guarde. Entrei na empresa hoje, trabalhei até o final do dia, estou retornando para a minha residência, morri, né? Estou empregado. Os meus dependentes terão direito à pensão por morte, porque eu morri, comecei a trabalhar hoje, mas morri, pouco interessa, é um risco que o Estado corre, tá bom? Isso vale para o salário família e o auxílio acidente também. Salário maternidade para seguradas empregadas, empregada doméstica e trabalhadora avulsa. Pouco interessa o número também de contribuições. Aquele anterior lá é para outras coisas, tá bom? Auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa de doença profissional ou do trabalho nos casos de segurado que, após se filiar, filiei hoje, amanhã, após se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, ao INSS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde. Essa lista ainda não existe. Então, para esses casos aqui, né, e para aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio doença, auxílio reclusão ou pensão por morte aos segurados especiais, desde que comprove o exercício da atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, bem como para reabilitação profissional, não preciso comprovar tempo mínimo de contribuições para o INSS. Como eu disse sobre a lista, essa lista não foi elaborada ainda, mas até que essa lista seja elaborada, já temos aqui algumas situações em que as pessoas que forem acometidas com esse tipo de doença não precisam comprovar tempo mínimo de contribuições. Tem um rol aqui, né, uma lista das doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, né? Tem um monte aqui, cegueira, né? Doença de Parkinson. Só apenas exemplificando aqui. Essa lista eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Eu vou parar nesse tópico, mas aí a gente continua posteriormente explicando de forma mais detalhada todos os benefícios previdenciários para vocês. Dúvida? Manda brasa aí nos comentários. E já aproveito o ensejo para te convidar a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, para que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.